Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro dia deste mês de junho. Mês tão bonito na nossa caminhada de fé, em que celebramos, daqui 2 dias, o testemunho público de amor a Jesus presente na Eucaristia, a solenidade de Corpus Christi. Também, neste mês, iremos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Celebrações festivas que nos convidam a renovar o nosso amor, a nossa fé em Jesus, nosso Salvador, e correspondermos ao amor gratuito e generoso do Senhor para com cada um de nós. A liturgia da palavra desta terça-feira da 9ª semana chama-nos a atenção. Na primeira leitura, a leitura do livro de Tobias, nos chama a atenção para o exemplo deste homem fiel a Deus, homem justo, como nos fala a palavra do Senhor, homem que experimenta na sua vida os infortúnios. Este homem justo, bom, fiel a Deus, assim como Jó, sente o perder-se das coisas, ele perde os seus bens, ele perde agora a visão, ele é humilhado, ele é muitas vezes desprezado e é até incentivado a desistir da sua fé. Tobias, ele perde a sua visão em um infortúnio. Ele é para nós exemplo de mansidão, de humildade, como Jó. Exemplo daquele que permanece fiel, apesar das adversidades, dos acontecimentos. Neste tempo em que vivemos de pandemia, tantos acontecimentos ocorrem ao nosso redor, ou mesmo na nossa vida. Somos convidados a olhar o exemplo destes homens que foram fiéis a Deus. Permanecermos fiéis e confiantes no amor e na presença de Deus na nossa vida. Tudo pode nos faltar, menos o amor de Deus. Com a graça de Deus, vencemos as dificuldades que surgem no caminho. Tobias, mesmo diante das dificuldades da humilhação, ainda louva a Deus. Tem esta fé que brota lá do íntimo do seu coração, que ilumina a sua forma de ver agora interiormente o mundo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos desafia a renovar a nossa fé, a confiarmos cada vez mais no Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Ao contrário, o Senhor é fiel. Como ouvíamos no Salmo responsorial de hoje, o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Que esta possa ser uma palavra proclamada também sobre a nossa vida, que possamos cada vez mais confiar e esperar no Senhor. Já no Evangelho, ouvíamos Jesus que é desafiado
apresentam a Jesus uma situação complicada, delicada, colocam a situação a Jesus. É justo ou não, é correto ou não pagar o imposto a César? Parece uma situação simples, mas colocam Jesus em uma encruzilhada. Se ele diz que não é justo pagar a César, ele vai contra o Império Romano e automaticamente será perseguido. Se ele diz que é justo pagar o imposto a César, ele se coloca contra os seus conterrâneos, contra os judeus, contra a sua religião, que justamente não aceitava a questão do imposto. Não aceitava pagar o imposto ao império estrangeiro, ao império pagão. Já diante de Jesus é colocada esta encruzilhada, com o intuito de pegá-lo. Mas Jesus, na sua sabedoria, aproveita da situação para ensinar, para tocar o coração e a consciência das pessoas, para tocar o nosso coração e a nossa consciência. Com esta frase tão célebre, que nós repetimos tantas vezes: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Na época de Jesus, pagar o imposto era obrigatório. Jesus está dizendo que não são equiparadas as duas coisas. Não é porque temos fé que devemos abandonar os princípios da lei civil, que devemos viver a desobediência. Curioso, neste tempo de pandemia, ouvimos até estas falas de pessoas que se dizem cristãos, contrariando a ciência, contrariando o bem comum, ao contrário, testemunhando uma falta de adesão a Jesus Cristo, que é justamente que Jesus nos pede para amar o próximo como a nós mesmos. E às vezes vemos na conduta de irmãos e irmãs, que na sua falta de amor para com o próximo, ou melhor, no seu orgulho próprio, pensa somente no seu bem-estar e não pensa neste mal que estamos vivendo neste tempo, que é o contágio do Covid. Então não seguem as normas sanitárias, vivem de qualquer jeito como se nada existisse. Alguns podem se gloriar da enfermidade não ter chegado à sua porta, mas nós lamentamos porque ela chegou à porta de muitos e ceifou a vida de muitos. Muitos derramaram e derramam lágrimas diante desta enfermidade. A vida do cristão, da cristã, é uma vida responsável. Primeiramente, dar a Deus o que é de Deus. A nossa vida pertence a Deus. Tudo o que somos e temos pertence a Deus. A nossa relação com Deus deve ser a relação principal da nossa vida. E às vezes nós deixamos a nossa relação com Deus para os finalmente, para o tempo que sobra, para o tempo que nos resta. Colocamos Deus não em primeiro lugar, não os seus princípios, não o seu amor. Colocamos às vezes em último lugar. Eu rezo se eu tiver tempo, eu rezo se eu tiver paciência, eu faço bem o dia que me dá na telha. O amor a Deus é um amor responsável, comprometido, que nos leva a fazer o bem, que nos leva a ser testemunhas da verdade, da justiça, da paz. Dar a Deus o que é de Deus é primeiramente dar o nosso coração, é primeiramente reconhecer com gratidão o seu amor por nós e perceber que o Senhor nos envia neste mundo como testemunhas, como centelhas do seu amor, da sua luz, para ajudar também os nossos irmãos e irmãs a caminhar na verdade. A palavra de Jesus nos questiona. O que estamos fazendo do dom da nossa vida? Como estamos vivendo este tempo que a graça do Senhor nos concede? Em meio às dificuldades, em meio às turbulências, às tempestades do caminho. Como está o nosso testemunho de fé? Hoje a igreja recorda o testemunho de São Justino, um dos primeiros santos lá do início do cristianismo, que se converte à verdade de Jesus. Ele, um homem estudado, que conhecia a filosofia de modo especial a platônica, na busca, na sede da verdade, encontra em Jesus a verdadeira verdade que muda a sua vida, que dá um novo sentido ao seu viver. Justino testemunha o amor a Jesus até as últimas consequências. Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo em que vivemos, somos chamados a testemunhar Jesus através da vida de oração, de caridade, de solidariedade. A nossa fé não é somente para vivermos pessoalmente, individualmente,
mas deve ser uma fé que contagia, uma fé que se traduz em obras, como nos fala São Tiago. Vamos pedir nesta Eucaristia, por intercessão de São Justino, que possamos perseverar na fé em Jesus, possamos nos deixar tocar pela sua verdade, pelo seu amor, que possamos dar a Deus o que é de Deus, dar a César e aos Césares que existe neste mundo aquilo que os pertence, que não é a nossa vida, que não são os nossos gestos de caridade, porque isto pertence somente a Deus. Que possamos ser cristãos e cristãs conscientes da missão que o Senhor nos confia. Que a Virgem Maria possa interceder por nós, possa nos ajudar a cada vez mais sermos discípulos e discípulas de Jesus, consequentemente missionários e missionárias do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.